Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a gente começa essa edição com um alerta. O Brasil deve ter 119 milhões de pessoas acima do peso até 2030. Esses dados fazem parte do Atlas Mundial da Obesidade, que foi divulgado hoje. Segundo a previsão realizada pela Federação Mundial da Obesidade, o número de brasileiros adultos com um índice de massa corporal elevado pode atingir 119 milhões até o ano de 2030. O estudo feito pela Federação aponta que 68% da população adulta no Brasil pode apresentar o IMC acima de 25 quilos por metro quadrado. O número é considerado como sobrepeso e uma parcela significativa vai superar os 30 quilos por metro quadrado. A faixa sinaliza a obesidade. Os dados mostraram que a quantidade de homens com o IMC alto pode subir de 38,5 milhões em 2015 para 55,8 milhões em 2030. Já entre as mulheres, a previsão é que o número passe de 41,4 milhões para 63,3 milhões em 2030. Além disso, o estudo aponta que a obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, derrames e alguns tipos de câncer. No ano de 2021, o Brasil registrou 60.913 mortes prematuras relacionadas ao índice de massa corporal elevado. O Brasil está entre os 17 países com mais políticas voltadas ao combate à obesidade. Isso inclui diretrizes para o controle do IMC, inatividade física e doenças crônicas. E estudos e especialistas alertam que a obesidade não é causada apenas por escolhas individuais, como também reflete fatores como a má alimentação e dificuldades de acesso a espaços para a prática de exercícios físicos. Pois é, realmente uma preocupação, mas agora nós vamos mudar de assunto para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. Olha só, a gente vai começar lá pela Bahia, isso porque lá criminosos foram muito ousados. Eles roubaram 2 motos que estavam dentro de uma concessionária. E o crime aconteceu durante a noite, mas foi tudo flagrado pelas câmeras de segurança do local. Quem vai contar pra gente em detalhes essa história é o repórter Cleiton Rodrigues. Esse caso aconteceu no município de Capim Grosso. Os suspeitos de terem cometido o crime são 2 adolescentes que já foram identificados e apreendidos pela polícia. De acordo com informações, 2 motocicletas foram levadas por eles. Os veículos estavam em exposição em uma concessionária que havia sido aberta há apenas uma semana. Câmeras de segurança do local registraram a ação dos adolescentes. Eles chegaram ao local e utilizaram paralelepípedos para quebrar a vidraça e adentrar na concessionária. Posteriormente, cada um pegou uma motocicleta e saiu empurrando. Apesar de estarem encapuzados, eles foram identificados e apreendidos. As motos foram recuperadas. Olha, e por falar em motos, olha só que número alarmante. Em São Paulo, uma moto é roubada a cada 13 minutos. E nós vamos agora ao vivo, né, direto para o centro da capital paulista, onde está o repórter Fernando Jesus, que vai trazer os detalhes desse assunto. Boa tarde, Fernando. Que número alarmante, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham no Redação HIT. E olha só, complementando esse número que você acabou de falar, ele equivale a 43 motos roubadas por dia. E eu tô aqui no centro da capital paulista, justamente onde acontece a maioria desses furtos e desses roubos. A gente pode ver aqui nessa rua, por exemplo, temos muitas motos estacionadas e é dos 2 lados da rua. Justamente porque o motoqueiro, quando ele vem ao centro da cidade de São Paulo, ele acaba escolhendo não parar no estacionamento e deixar na rua, porque a moto é mais compacta e tem mais facilidade de deixar em qualquer lugar da rua, em qualquer vaga.
E o principal alvo desses criminosos é justamente o trabalhador, principalmente os entregadores de aplicativo que saem cedo e têm longas jornadas durante o dia e acabam tendo o seu ganha-pão levado. Isso porque as motos escolhidas por esses trabalhadores são motos mais econômicas, motos mais populares, então elas são mais fáceis de serem encontradas nas vias públicas. Após os assaltos, esses veículos são levados para ferros velhos e desmanches para fazerem a desmontagem de peças de reposição, como por exemplo um cabo de embreagem, um disco de freio, até mesmo os próprios pneus. Isso porque essas peças de reposição elas desgastam com mais facilidade devido às longas jornadas de trabalho e tem uma alta procura no mercado. Então, com essas peças, os bandidos acabam tendo um lucro muito grande no mercado alternativo. E para encerrar, Kleber, uma última informação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, eles afirmaram que investiram mais de 700 milhões de reais em equipamentos, tecnologias e viaturas justamente para combater esse tipo de crime na cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com você no estúdio. Com certeza, Fernando. Olha, esse é um assunto que interessa para muita gente. Afinal, a moto, né, a motocicleta é o ganha-pão de muita gente. Então, daqui a pouco a gente volta com o Fernando Jesus, lá do centro de São Paulo, para falar mais desse assunto. E agora, vamos para o Rio de Janeiro para falar que mais de 4.000 crianças desaparecidas lá no Rio foram encontradas pelo programa SOS Criança Desaparecida. E, em média, 86% dos casos são solucionados. Olha que boa notícia. Quem vai falar para a gente agora essa história é o Anderson Nascimento. O SOS Crianças Desaparecidas já conseguiu encontrar mais de 4.000 crianças perdidas. A entidade é responsável por 86% dos casos solucionados no Rio de Janeiro. Atualmente existem na FIA 639 registros de crianças e adolescentes desaparecidos. As notificações chegam ao programa por meio do Conselho Tutelar, de delegacias, da Defensoria Pública, do Ministério Público, escolas, hospitais e por demanda da população, como no caso de Nelly Adriana e a filha dela, Joyce, que tinham uma rotina combinada até que Joyce decidiu fugir de casa. Desesperada e sem ter a ideia de onde a filha poderia estar, ela recebeu orientação para ir à fundação. Joyce, que reapareceu após 5 meses, hoje tem 27 anos e está entre os mais de 4.000 encontrados com o programa. O atendimento, 24 horas por dia, oferece apoio psicológico e jurídico. Desde a criação, 4.649 pessoas chegaram à instituição. Para também ajudar a localizar pessoas perdidas, principalmente crianças, a Polícia Militar lançou neste ano a Pulseira Digital, o sistema usado por meio de software de reconhecimento facial. A funcionalidade está inserida no aplicativo da PM 190RJ. Muito obrigado pelas informações, Anderson. E olha só, agora a gente vai dar um tempo, né, no nosso giro de repórteres para voltar a falar da obesidade, que é um problema de saúde pública, afeta muita gente. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Fábio Moura, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Boa tarde, Fábio, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, para mim é um privilégio poder falar com você, com a sua grande audiência e prestar algum esclarecimento à população. Com certeza é um esclarecimento muito importante e até para a gente ser didático, para as pessoas aprenderem mais sobre esse assunto com um especialista como você. Quando uma pessoa, tecnicamente, ela pode ser considerada com sobrepeso ou obesa? Onde você pega e divide o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Quando isso é maior que 25 quilos por metro quadrado, a pessoa tem sobrepeso. Quando maior que 30, a pessoa tem obesidade. Tem alguns questionamentos sobre esse índice, mas ainda é o mais usado na prática. Tem algumas outras formas mais precisas de avaliar o que a gente chama de adiposidade ou percentual de gordura corporal. Então, por bioimpedância, por densitometria. Mas uma maneira bem simples também é avaliar a circunferência abdominal.
uma mulher que tem uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros, é medida com fita métrica mesmo, e um homem que tem uma circunferência acima de 102 centímetros já tem o que a gente chama de obesidade central. Então a gente pode avaliar tanto pelo IMC, como pela circunferência, como por esses outros métodos. Olha, por isso que é bom sempre consultar um especialista, como a gente está fazendo agora, né? E o Atlas da Obesidade faz uma projeção alarmante para o Brasil. 119 milhões de pessoas com sobrepeso até 2030. Na sua avaliação como especialista, como conhecedor profundo do assunto, qual é a principal causa dessa tendência tão preocupante? É uma soma de causas, né? Nunca é uma causa isolada. Então a gente vai somar aí um aumento da ingestão de ultraprocessado, a gente vai colocar aí uma diminuição na atividade física, mas vão entrar outras variáveis também. Estresse, o estresse crônico pode contribuir para o aumento de peso, déficit de sono. Quanto menos uma pessoa dorme, quanto mais ela fica acordada, especialmente ficar acordada na madrugada, aumenta a chance de ganhar peso. E até a questão da poluição. Quanto maior o índice de poluição do ar, maior a chance de ganho de peso. Então, existe uma soma de fatores que juntos contribuem para esse aumento gritante nessa prevalência de obesidade. Com certeza, esse é um problema de saúde pública, afinal, não afeta só a pessoa, mas toda a rede de atendimento à medida que a gente vai tendo mais casos no país. Então, eu queria aproveitar mais uma vez, né, a presença de um especialista como você para pedir um conselho para as pessoas que querem sair dessa condição. O que elas devem fazer? Quais os passos que você indica? Primeiro, é tentar ter uma alimentação mais adequada, tanto do ponto de vista de qualidade quanto de quantidade. É comer um pouco menos, mas principalmente comer melhor. Uma dica bem prática é alimentos in natura. Quanto maior a ingestão de alimentos in natura, maior a chance da sua alimentação ser boa. Movimente-se o máximo possível, pratique o mais exercício possível. Quanto mais exercício, melhor, mas indo além do exercício, movimentar-se. Quanto mais você puder se movimentar, melhor. Então, desça do ponto do ônibus, uma parada antes e ande, use as escadas, se movimente. 3, tente dormir melhor. Tenta não ficar acordado de madrugada, tenta dormir pelo menos 7 horas. Tenta diminuir o estresse. Se você consegue fazer isso aí, já vai estar dando um grande passo. Agora, obviamente, muitas vezes é necessário procurar um profissional de saúde, um profissional médico, o educador físico, até que haja essa atuação conjunta para ver se é o caso de começar com remédio ou não, para ver se é o caso, às vezes até em casos mais extremos, de cirurgia bariátrica. Mas tem que ter essa avaliação multidisciplinar. São dicas muito importantes, algumas delas até simples, né? Como descer um ponto antes no ônibus, como o doutor falou, mas que podem fazer muita diferença na vida das pessoas. Por isso eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Fábio Moura, ele que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Parabéns por essa prestação de um serviço tão importante à comunidade. Grande abraço. Olha, a gente vai mudar de assunto para retomar, né, o nosso giro de repórteres pelo país. E olha só, a gente vai falar agora de um caso triste que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Um homem, ele foi atacado por uma onça em uma fazenda lá do Pantanal. E quem vai trazer as informações dessa história trágica é a repórter Fabiane Dorta. Jorge Ávalo, de 60 anos de idade, morreu depois de ser atacado por uma onça na fazenda onde trabalhava como caseiro, às margens do rio Miranda, na cidade de Aquidauana, que fica no Pantanal sul-mato-grossense. A morte dele foi confirmada pela Polícia Militar Ambiental, que foi com uma equipe de peritos até o local do ataque. O grupo precisou usar um helicóptero para chegar na área com mais agilidade, já que o trajeto mais curto incluía 2 horas
de barco a partir da cidade de Miranda. A PMA foi acionada ontem por volta das 9 horas da manhã, mas a suspeita de que o caso tenha ocorrido na madrugada. As circunstâncias continuam em investigação. A suspeita de que Jorge teria sido atacado por uma onça veio depois que restos mortais foram encontrados junto com pegadas do felino. A equipe da PMA seguiu rastros deixados pela onça e achou partes do corpo do homem em uma região que é conhecida no Pantanal como Touro Morto. Os policiais continuaram com apoio de voluntários em busca do corpo de Jorge em uma operação montada na manhã de hoje. Achamos o corpo, na hora que voltou aqui para buscar, estava em cima. Ela pegou aqui e aí atacou o colega o colega aí. Deixa eu ver, São Paulo, vem a mão do senhor, deixa eu ver o braço do senhor, vê, São Paulo. Ribeirinhos que moram ali na região relataram aos policiais que a presença de onças nessa área é bastante comum. Essas imagens de uma câmera de segurança, por exemplo, mostram uma onça passeando no mês passado na mesma fazenda onde o caseiro foi morto. Profissionais que trabalham na conservação da espécie estão usando as redes sociais para alertar que é necessário aguardar as investigações para entender o que aconteceu, já que casos de ataques de onças a humanos sem que sejam provocadas são extremamente raros. É importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, a onça pintada não é, por natureza, um animal perigoso para o ser humano. É um felino reservado que evita o contato com as pessoas e não representa ameaça direta quando não há uma provocação ou interferência humana. Casos de ataques não provocados por ações humanas são extremamente raros. Segundo, a presença da onça pintada no Pantanal não é apenas um símbolo da biodiversidade brasileira, mas é também uma fonte vital de renda para milhares de famílias que vivem do turismo de observação de fauna. Esse tipo de atividade fomenta a conservação da espécie e do seu habitat, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Esse caso que aconteceu não é motivo para demonizarem as onças, nem para você desistir de visitar alguns lugares selvagens como o Pantanal. Um grupo enorme de profissionais envolvidos com ecologia e conservação de onças, do qual eu faço parte, está acompanhando esse caso de perto e nos colocamos à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento. Por fim, eu volto a frisar aqui que as circunstâncias desse ocorrido ainda estão sendo investigadas e agora é fundamental aguardar a apuração dos fatos antes de qualquer conclusão definitiva. Mais uma vez, meus pêsames, meus sentimentos para a família dessa pessoa, mas eu reforço que as onças não são vilãs. Na semana passada, um homem chegou a gravar um vídeo em que Jorge aparece. Ele chama a vítima de cunhado e mostra rastros de onças ao lado da casa onde Jorge trabalhava. Eles relatam que, pelas imagens, parecia que os felinos poderiam estar brigando no momento em que passaram pela residência. Olha, uma reportagem completa da Fabiane Dorte. A gente realmente lamenta a morte desse homem. E olha só, a Serra de Santa Catarina amanheceu com muito frio nesta terça-feira. Os termômetros ficaram abaixo de 3 graus em alguns locais. E agora é a vez da Michele Veiga, sempre competente Michele Veiga, contar essa história. E o Vale do Caminho das Neves, em Santa Catarina, acabou registrando as suas primeiras mínimas do ano, próximas a zero. Hoje, nessa terça-feira, as cidades ali que compõem essa região amanheceram com temperaturas na casa dos máximos 5 graus. Isso mesmo, as temperaturas caíram bastante. Essa era a expectativa da frente fria que está chegando aqui ao sul do país e derrubando de vez as temperaturas. Mas a temperatura mínima registrada foi na cidade de São Joaquim, com 2,11 graus positivos. Nenhuma ficou abaixo dos 0 graus, mas todas elas amanheceram branquinhas de geada. Lembrando que São Joaquim, no último final de semana, foi acometida por um fenômeno climático onde uma quantidade enorme de granizo caiu na cidade, fazendo com que a prefeitura decretasse situação de emergência devido aos estragos causados pela quantidade de granizo, que chegou até a interditar ruas devido, ao tamanho das pedras e também o acúmulo delas. Hoje, portanto, Santa Catarina já registrou as suas primeiras mínimas do ano e o casaco, o cobertor já foi tirado de dentro do guarda-roupa com certeza. No final de semana, também muitas temperaturas baixas, também no feriado, e agora essa será aí a realidade, pelo menos é a expectativa de muitos que gostam das temperaturas baixas até a entrada do inverno. Mas também já é um ponto positivo para o comércio. A expectativa desse ano é que as vendas
fiquem positivas, com saldos positivos, devido já ao começo das baixas temperaturas. Passou a Páscoa, o comércio está de olho, no Dia das Mães, que já está chegando. Obrigado, Michele. Olha só, agora a melhor hora do jornal, afinal a gente vai ver um espetáculo da natureza, um espetáculo astronômico que foi registrado nesta madrugada no céu do Rio Grande do Sul. Uma chuva de meteoros. Veja agora as imagens, com a Kátia Fantin. Uma chuva de meteoros foi registrada na madrugada desta terça-feira aqui no Rio Grande do Sul. As imagens do espetáculo astronômico foram captadas pelas câmeras de um observatório espacial localizado em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. O fenômeno aconteceu após a Terra passar por detritos que foram deixados por um cometa. Os meteoros foram classificados como líridas, que se caracterizam por serem rápidos e brilhantes e levam este nome por acontecer próximo à constelação de Lira. De acordo com informações do observatório, a taxa foi de, em média, 12 meteoros por hora. Ao todo, 20 câmeras de monitoramento foram utilizadas para registrar esse fenômeno, proporcionando imagens detalhadas. E olha só que interessante, o auge dessa chuva de meteoros foi atingido nessa madrugada, mas ainda dá tempo de testemunhar esse show da natureza que segue visível até o dia 30 de abril. Então fica aqui a dica para você ficar atento e conseguir contemplar esse fenômeno. Realmente um show da natureza. Olha, vamos voltar a falar sobre os roubos de motos em São Paulo, como eu disse, que afeta muitos trabalhadores esse tipo de crime. Vamos voltar a falar então com o Fernando Jesus, que está lá no centro da capital paulista e vai trazer mais informações. Fernando, a polícia tem uma suspeita. Qual é o principal motivo desses roubos? Você já apontou aí que é o desmanche, das motocicletas. Mas, além disso, as motos de luxo, por exemplo, qual é a utilidade delas para os criminosos? Exatamente, Kleber. Um ponto muito importante é justamente o motivo dos furtos e roubos dessas motos. Como a gente falou, as motos mais populares são as mais visadas por serem mais fáceis de encontrar nas ruas, porém as de luxo também não ficam de fora do radar desses bandidos. As motos de luxo, elas são muito visadas justamente por terem um motor mais potente, terem mais cilindradas, o que facilita a fuga desses criminosos. E outro detalhe, falando em fuga, a principal rota de fuga desses bandidos é a Avenida 23 de Maio, justamente por ser uma via que corta a capital paulista de norte a sul, que acaba facilitando ainda mais a fuga desses criminosos. Outro detalhe para o furto desse tipo de veículo é justamente para se exibirem nas redes sociais e nas ruas. Então, um bandido vai lá, rouba uma moto mais luxuosa e vai ostentar nas redes sociais, tirando fotos. Porém, como eu disse anteriormente, as mais visadas são motos como essa aqui, utilizada nas ruas todos os dias por motoboys e entregadores. E eu vou conversar agora com o Josué Oliveira, ele que está na rua aí todo dia com a motocicleta dele. Seu Josué, eu vou pedir para o senhor contar para a gente. Você que está na rua todos os dias, tem longas jornadas de trabalho como motoboy, já teve alguma moto furtada ou roubada? Sim, já tive 3. Uma 125, uma 250 e a última agora vai fazer 60 dias, 160. Comprei para agilizar a minha vida. Como eu saí de um acidente, estou com a perna ainda meio que defasada, então comprei e fiquei 4 dias com a moto. Levou e agora só sobrou para mim só a dívida, tem um seguro e o seguro está embaçando para poder me dar atenção, porque eu mando os documentos, eles falam que os documentos estão tudo errado. E eu nunca preenchi um formulário de indenização de seguro. E aí tô nessa aí, né? Não sei o que eu faço. Agora por último tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, Surrai. Tá vendo? Surrai. Eu preenchi isso aqui, nunca preenchi, preenchi errado, agora eu vou fazer outro, vou no cartório autenticar e mandar para eles, para mim ver o que acontece. Se não nada acontecer, eu vou ter que procurar outras medidas cabíveis. Então, mas o seguro vale a pena, você ter um seguro para motocicleta, porque não é fácil você ter um bem de 20 mil na rua, rodando dia e noite e perder num piscar de olho. Então, eu aconselho ter um seguro
porque favorece muito. O problema é só na hora de você ser ressarcido. Esse é o problema. Maravilha, seu José, muito obrigado. A gente deseja toda a sorte para você, que o seu bem seja encontrado e que o seguro faça a justiça e consiga devolver ou sua moto ou pelo menos as medidas cabíveis. Exatamente, eu agradeço, muito obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, seu Josué. Kleber, é com você aí no estúdio. Tá certo, Fernando, muito obrigado aí pela atenção e pelas informações que você trouxe pra gente. Bom, como a gente pôde ver, realmente um caso muito importante, afeta muitos trabalhadores como esse que a gente viu e a gente espera, né, que as autoridades reforcem, o policiamento reforcem a segurança para esses trabalhadores. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique agora com o programa Consulta o Doutor e com ela, Dani Paris. Ótima tarde e até mais.